Provérbios 5, versículos 1 a 6. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Sabedoria e discernimento te protegem da sedução, tanto literal, falando da sedução sexual, quanto simbólica, que é o pecado disfarçado de prazer. O que nós temos aqui nesses versículos? Diz que a mulher adúltera representa tudo que parece doce, mas leva à destruição. E a figura dela pode ser vista como uma metáfora do pecado. Começa com encanto e termina com dor, com morte espiritual. Qual a reflexão sobre esses versículos? Que o pecado costuma se apresentar com aparência de prazer, mas no final ele é amargo, ele chega a ser cruel. Sabedoria de Deus abre nossos olhos para perceber o perigo antes de cairmos nele. Vou te dar um desafio. Antes de qualquer decisão, pergunte: isso me aproxima ou me afasta de Deus? Amém? Vamos seguir a nossa leitura? Versículos 7 a 14. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida, você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então, você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Vamos à explicação disso que nós acabamos de ler? A infidelidade ou a falta de domínio próprio gera perdas pessoais, espirituais e sociais. A vergonha pública e o arrependimento tardio são descritos como um resultado inevitável, ou seja, aquilo que fazemos publicamente ou arrependemos tardiamente acaba sendo um resultado que é inevitável. O pai exorta o filho, corrige o filho a fugir antes, não a resistir depois, certo? O pai exorta, vou repetir, o pai exorta o filho para fugir antes. Antes do quê? Que a situação fique grave, né?
não para resistir depois. Então, nós precisamos atentar aos conselhos, né, dos nossos mestres. Muitos arrependimentos vêm por termos ignorado os conselhos de Deus. É melhor obedecer de início do que tentar reparar depois. A Bíblia, palavra de Deus, tem tudo que nós precisamos saber e conhecer. A sabedoria não é lutar contra uma tentação, um desafio que não é para você, mas é evitar o caminho que leva à destruição. Amém? Vamos continuar com a nossa leitura. Versículos 15 a 20. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente, não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Vou explicar esse bloco de versículos. O texto usa metáforas poéticas como cisterna, manancial, para representar o quê? Representar a fidelidade conjugal. A sexualidade é vista aqui como dom de Deus dentro do casamento. Uma fonte de alegria e não de culpa. O contraste é claro, fidelidade gera bênção e satisfação. Infidelidade, vazio e destruição. A fidelidade não é apenas física, mas é considerada aqui também emocional e espiritual. Deus abençoa o lar onde há pureza e lealdade. Valorize e celebre o amor e a aliança. Invista no que é seu, guarde o que Deus lhe confiou. Amém? Vamos seguir? Versículos 21 a 23. E aí encerramos esse capítulo de Provérbios. Porque os caminhos porque os caminhos do homem estão distantes dos olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão e com as corridas do seu pecado serão detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Deus vê tudo, inclusive o que tentamos ocultar. Deus vê tudo. A falta de instrução ou rejeição à sabedoria leva o homem à ruína espiritual, pois nada escapa ao olhar de Deus. O temor do Senhor é o começo da sabedoria, porque nos lembra que somos sempre vistos, sempre amados, mas também sempre responsáveis. Vamos examinar o nosso coração hoje? Há algo em nós que precisamos confessar e abandonar? Deus não quer nos punir de forma alguma. Ele quer nos libertar. Deus quer nos libertar. Ele quer
transformar a todos nós para que vivamos com liberdade, liberdade de espírito. Amém? Sem peso, sem culpa, que é a maior graça do Senhor depois da salvação. Amém? Vamos orar, queridos, vamos orar, pedir ao Senhor que nos ensine a andar nos seus caminhos. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigada por mais uma palavra. Provérbios de Salomão, teu filho, filho de Davi, que foi considerado o homem mais sábio do mundo, que o Senhor derramou sobre ele o espírito de sabedoria. E hoje, Senhor, diante de Ti, nós te pedimos, Senhor, te pedimos o espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria recaia sobre nós, em nome de Jesus, porque com ele, Senhor, saberemos discernir o que é do bem, o que não é, para que sigamos em nome de Jesus, segundo a Tua palavra. Queremos os nossos pés firmados na Tua palavra, em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a andar em pureza diante de Ti. Livra-nos, Senhor, de toda sedução disfarçada, que dá-nos sabedoria para discernir o que parece bom, mas nos leva à morte. Guarda o nosso coração, papai. Guarda o nosso coração. Guarda os nossos pensamentos. Guarda as nossas palavras. Que sejamos fiéis em todas as áreas de nossas vidas. Seja no amor, nas amizades, nas alianças, em todas as áreas das nossas vidas, sejamos fiéis, Senhor. Na Tua presença, Pai, sejamos fiéis, em nome de Jesus. Derrama sobre nós, Senhor, espírito de fidelidade, arranca de nós, papai querido, papai amado, tudo o que não pertence a Ti, tudo o que não pertence a Ti. Derrama, Senhor, espírito de discernimento sobre nós, para enxergarmos, para termos a certeza daquilo, papai, que o Senhor quer e daquilo que o Senhor não quer para nós. Em nome de Jesus, abre nossos olhos espirituais, nos dá discernimento, sabedoria, conhecimento, para andarmos retos na Tua presença, Pai. Retidão na Tua presença, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, um bom dia com muita alegria, que nós alimentemos a nossa alma com aquilo que fortalece o nosso espírito, oração, palavra e comunhão. Deus te abençoe e um bom dia com muita alegria.